9 sinais que o Espírito Santo responde suas preces e você está ignorando. Quantas vezes você orou com sinceridade, derramou sua alma diante de Deus e mesmo assim sentiu como se nada estivesse acontecendo? É uma experiência que muitos atravessam. Você clama, espera, busca e o cenário permanece igual. A sensação de que o céu está em silêncio é uma das dores mais profundas da jornada espiritual, porque mexe com a fé, com a esperança e com o coração. É como se suas palavras batessem em uma parede invisível e retornassem sem resposta. Mas existe uma verdade divina, poderosa e muitas vezes ignorada. Quando parece que Deus está em silêncio, é exatamente nesse momento que Ele está trabalhando com mais intensidade. O silêncio não é rejeição. O silêncio é movimento. O silêncio é resposta. A pergunta que desperta a alma e abre este vídeo é simples, mas profundamente espiritual. E se aquilo que você interpreta como falta de resposta for, na verdade, a forma mais amorosa e estratégica que Deus encontrou para conduzir sua vida? Essa pergunta não é teórica. Ela carrega uma revelação que transforma. A resposta de Deus nem sempre chega como você espera. Às vezes, a resposta chega antes mesmo de você perceber. Às vezes, o Espírito Santo age internamente antes que algo se manifeste externamente. E é por isso que tantos confundem direção com coincidência, livramento com perda e resposta com silêncio. A Bíblia dá provas disso. Quando Ana orava, antes mesmo que ela percebesse qualquer mudança, Deus já tinha visitado o coração dela. Quando Daniel buscou entendimento, como está escrito no livro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 a 13, o mensageiro celestial revelou que sua oração foi ouvida imediatamente e a resposta enviada naquele exato instante. No entanto, forças espirituais tentaram impedir o caminho. Veja a profundidade disso. No mundo físico, tudo parecia igual. No mundo espiritual, o céu já estava em movimento. Há batalhas invisíveis que estão acontecendo agora mesmo em seu favor. Só porque você não vê, não significa que Deus não está agindo. A maioria das respostas do Espírito Santo não chega em forma de espetáculo, mas em forma de direção. Ele responde através de mudanças internas, através de desconfortos que revelam ajustes espirituais, através de paz inesperada, ou até mesmo através de um afastamento repentino de pessoas e caminhos que não fazem mais parte do propósito de Deus para a sua vida. O problema é que muitos esperam uma resposta extraordinária e acabam ignorando a resposta real. Alguns esperam uma voz audível, mas Deus envia discernimento. Outros esperam uma porta escancarada, mas Deus envia uma porta fechada que os livra do que os destruiria. A resposta não deixa de ser resposta só porque não veio como você imaginou. E é por isso que esta mensagem existe. O Espírito Santo está chamando você para despertar, para enxergar além do óbvio, para reconhecer que existem sinais acontecendo ao seu redor e dentro de você que não são aleatórios. Nada em sua vida espiritual é coincidência. Nada. Há movimentos acontecendo que você não interpretou. Há respostas que você recebeu, mas não entendeu. Há caminhos que Deus redirecionou, mas você achou que era atraso. Há pesos que Ele tirou, mas você interpretou como perda. Muitas pessoas vivem a sensação de abandono espiritual, quando, na verdade, estão sendo cuidadas por Deus de maneira tão profunda que nem percebem. E essa é a urgência. O céu já se moveu por você, mas seus olhos ainda não começaram a ver. A oração que você fez não caiu no vazio. Ela iniciou um processo. Iniciou uma guerra no mundo espiritual. Iniciou respostas que foram liberadas. Iniciou direção. Iniciou transformação. O Espírito Santo não ignora nenhuma oração feita com sinceridade. Ele não despreza nenhum clamor verdadeiro. Ele não rejeita nenhum coração que se aproxima. Ele está agindo agora mesmo. E a única coisa que falta é sensibilidade para reconhecer os sinais. Por isso, antes de continuarmos, permita que seu coração se abra. Respire fundo, coloque a mão sobre o peito e repita esta pequena oração, deixando que ela alinhe sua fé com o mover do Espírito Santo.
Espírito Santo, torna meus olhos sensíveis ao que o Senhor já está fazendo. Ensina-me a perceber as tuas respostas, a reconhecer os teus sinais e a seguir a tua voz com confiança e entrega. Guia meu coração para que eu não ignore o que o céu já liberou sobre mim. Agora sim, sua alma está pronta para compreender os sinais que o Espírito Santo está enviando. Sinais que talvez você tenha ignorado, mas que podem transformar completamente sua jornada espiritual a partir deste momento. A oração que muda o interior antes de mudar o exterior. O primeiro sinal que quase ninguém percebe. Existe um movimento divino que acontece antes de qualquer mudança visível na sua vida. É o movimento que começa dentro de você. Muitas pessoas acreditam que a resposta de Deus só é real quando algo acontece do lado de fora. Uma porta que abre, uma pessoa que chega, uma situação que muda, um milagre que acontece. Porém, uma das respostas mais profundas e mais frequentes do Espírito Santo é aquela que antecede tudo isso. A transformação silenciosa do coração. Quando você ora, Deus não começa pelo cenário. Deus começa por você. Ele molda, alinha, corrige, cura e fortalece. E esse é o primeiro sinal claro de que suas preces já foram atendidas, mesmo que nada tenha mudado ao redor. A maioria dos cristãos não percebe esse sinal porque espera algo grandioso. Mas a forma de Deus trabalhar nem sempre segue nossas expectativas. Ele sabe que, se o coração não estiver preparado, qualquer bênção pode se tornar peso, qualquer porta aberta pode se tornar queda e qualquer resposta pode ser mal interpretada. Por isso, antes de mover o mundo à sua volta, Ele move o mundo dentro de você. É nesse processo que o Espírito Santo reorganiza pensamentos, restaura sentimentos e gera uma sensibilidade espiritual que talvez você não tivesse antes. E esse movimento interno é tão real quanto um milagre físico. É intervenção divina pura. A Bíblia mostra isso claramente. Quando Ana orou pedindo um filho, como relatado no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a primeira coisa que Deus fez não foi transformar seu ventre, mas transformar sua alma. Antes de Samuel nascer, nasceu paz dentro dela. Antes da resposta se tornar visível, a resposta se tornou espiritual. O texto diz que depois de orar, seu semblante já não era mais triste. Essa frase revela que a ação de Deus não começou no corpo, mas no coração. O Espírito Santo já havia entrado em movimento, e é assim que Deus opera ainda hoje. Antes de mudar a circunstância, Ele muda você. Talvez você já tenha experimentado isso e não percebeu. Uma força inesperada em meio ao cansaço. Um pensamento que antes era destrutivo e agora parece perder poder. Uma vontade maior de se aproximar de Deus. Uma sensibilidade nova que te deixa mais atento à voz do Espírito Santo. Uma paz que chega de repente, mesmo sem explicação lógica. Nada disso é emocional. Isso é resposta. Isso é Deus. Isso é o primeiro sinal de que suas orações já foram ouvidas e que o céu já começou a agir. O Espírito Santo trabalha de maneira tão profunda que às vezes você só percebe depois que já foi transformado. Ele muda seu olhar sobre a vida. Ele muda sua forma de reagir. Ele muda suas prioridades. Ele muda seu desejo por aquilo que realmente importa. Ele limpa áreas do coração que estavam pesadas. Ele tira camadas de angústia que você carregava há anos. Ele te faz enxergar com clareza o que antes era confusão. E tudo isso acontece antes de qualquer resposta externa. Há momentos em que você ora por direção e, de repente, perde a vontade de seguir caminhos que antes pareciam tão atraentes. Isso não é instabilidade. Isso é Deus. Há momentos em que você pede mudança e, sem perceber, começa a pensar de forma mais madura. Isso não é acaso. Isso é Deus. Há momentos em que você suplica por respostas e, sem esperar, fica mais tranquilo sobre aquilo que antes te tirava o sono. Isso não é fraqueza emocional. Isso é o Espírito Santo agindo dentro de você. E é exatamente aqui que muitas pessoas se confundem. Elas interpretam essa mudança interna como calma momentânea, quando na verdade é a primeira resposta divina. A paz que supera o entendimento,
descrita na carta aos Filipenses capítulo 4, versículo 7, não é produzida pela mente humana. Ela desce do céu. Ela invade o coração. Ela prepara você para o que Deus fará depois. Você ora pedindo transformação e Deus começa transformando sua alma para que você esteja pronto para sustentar a bênção que virá. Para que essa compreensão se fixe ainda mais profundamente em você, repita esta breve oração. Senhor, abre meus olhos para reconhecer as mudanças que o Teu Espírito já começou dentro de mim. Que eu não despreze as respostas internas que vêm do céu. Molda meu coração antes de moldar meu caminho. Se você percebeu que algo dentro de você já começou a mudar nos últimos dias, semanas ou até horas, mesmo sem saber explicar, saiba, isso não é coincidência, é resposta, é direção, é Deus. Portas que não se movem, mas o coração sim, o sinal invisível da preparação divina. Há momentos em que você ora esperando uma mudança direta no cenário ao seu redor, uma porta que se abre, uma oportunidade que surge, uma reviravolta que transforma a situação de forma clara e imediata. No entanto, uma das respostas mais profundas e mais ignoradas do Espírito Santo acontece quando nada externo se mexe, mas algo dentro de você começa a se mover. É quando a porta permanece fechada, mas o seu coração começa a mudar. É quando o ambiente continua igual, mas sua visão espiritual começa a ser ajustada. É quando as circunstâncias não se transformam, mas você percebe uma mudança silenciosa na forma de pensar, sentir e reagir. Esse é um dos sinais mais fortes de que Deus está preparando o terreno antes de agir no visível. A maioria das pessoas interpreta portas fechadas como ausência de resposta, mas muitas vezes elas são parte da resposta. Deus não trabalha apenas com o abrir, Ele também trabalha com o impedir. E impedir pode ser proteção, impedir pode ser direção, impedir pode ser alinhamento. Há portas que o Espírito Santo mantém fechadas porque você ainda não está pronto para atravessá-las. Há caminhos que Ele não permite que você siga, porque sabe que, se você entrar neles agora, encontrará sofrimento, confusão ou atraso. Deus não está comprometido com a sua pressa. Deus está comprometido com o seu propósito. A Bíblia nos mostra isso repetidamente. No livro de Êxodo, antes que o povo atravessasse o Mar Vermelho, Deus não começou movendo as águas. Ele começou movendo o coração de Moisés. Ele fortaleceu sua fé, aumentou sua sensibilidade espiritual, preparou sua postura interna para a liderança que ele teria que exercer. O mar só se abriu depois que o interior de Moisés foi preparado. É sempre assim. Deus prepara primeiro o vaso, depois o caminho. A porta pode não ter se movido ainda porque Deus está movendo você. Isso também acontece com você quando algo que antes te deixava desesperado começa a perder força. Quando um não, que parecia destrutivo, começa a fazer sentido. Quando uma oportunidade que você tanto queria deixa de causar ansiedade. Quando você para de pedir algo com a mesma insistência de antes, porque percebe que o Espírito Santo está te direcionando para outro entendimento. Essas mudanças internas não são desânimo, não são desistência, não são fraqueza, são respostas, são sinais. São indicadores espirituais de que Deus está ajustando seu coração para a próxima etapa. Em muitos casos, a preparação divina é exatamente o que impede uma porta de se abrir. Há coisas que você pediu, mas que, se recebessem forma hoje, não seriam bênção, seriam peso. A promessa só é bênção quando encontra você fortalecido e alinhado com ela. A resposta só faz sentido quando seu coração está pronto para sustentá-la sem se desviar. É por isso que Deus trabalha primeiro na estrutura interior. Ele não entrega algo que te destrua. Ele não coloca você em lugares onde sua maturidade ainda não chegou. Ele não te dá aquilo que você não está preparado para administrar com sabedoria, gratidão e responsabilidade. E quando perceber esse movimento interno, uma calma crescente, um entendimento novo, uma disposição inesperada para esperar, uma paz que não depende de circunstâncias, reconheça, isso é o Espírito Santo respondendo. Ele está preparando você.
Ele está alinhando seu coração com o que virá. Ele está moldando sua visão para que você enxergue a porta certa, no momento certo. Muitas pessoas pedem direção e acham que Deus está demorando. Mas Deus não está demorando. Deus está preparando. Talvez, nesse exato momento, exista uma área da sua vida onde nada parece acontecer. A porta continua fechada. A resposta não chegou. O cenário está igual. Mas, ao mesmo tempo, você sente que algo dentro de você está mudando. Esse contraste, exterior imóvel e interior em movimento, é espiritual. É desse lugar que nascem as vitórias mais sólidas que Deus constrói, porque elas vêm de dentro para fora. Elas começam em uma transformação silenciosa que precede qualquer manifestação visível. Para selar essa compreensão, repita esta oração curta, deixando que ela prepare seu espírito. Espírito Santo, se o Senhor ainda não abriu a porta, prepara o meu coração para o que virá. Ensina-me a confiar no teu tempo e a perceber a tua mão mesmo quando nada ao redor se move. Se seu coração está mudando, se sua percepção está mudando, se sua postura diante da vida está mudando, mesmo que a porta ainda esteja fechada, saiba, você não está sozinho. Deus já começou a responder. A inquietação santa, quando o Espírito Santo sacode sua alma para tirar você do lugar errado. Há momentos em que você está orando, buscando respostas, pedindo direção, e de repente surge dentro de você uma inquietação que você não consegue explicar. Não é ansiedade comum, não é medo irracional, não é confusão emocional. É uma espécie de incômodo espiritual, uma sensação persistente de que algo precisa mudar, de que não dá mais para continuar no mesmo lugar, fazendo as mesmas escolhas, preservando os mesmos hábitos. Essa inquietação não é castigo, não é nervosismo, não é sinal de que sua fé está fraca. Essa inquietação é resposta, é movimento do Espírito Santo, é Ele sacudindo sua alma para te tirar de lugares que já não correspondem ao propósito de Deus para você. Muitas pessoas ignoram essa inquietação porque esperam que a resposta divina venha revestida de paz imediata. Mas nem sempre a primeira manifestação do Espírito Santo traz conforto. Às vezes, a primeira manifestação é o desconforto. E esse desconforto é sagrado. Ele revela que o céu está chamando você para um novo nível, um novo ciclo, uma nova postura espiritual. Deus não deixa você acomodado onde sua alma corre risco. Ele desperta, ele balança, ele incomoda para que você não permaneça onde não deve permanecer. A Bíblia mostra isso com clareza na vida de Jonas. Antes de qualquer tempestade externa, houve uma tempestade interior. Deus havia dado uma direção, mas o coração de Jonas resistiu. Essa resistência gera inquietação. E porque Jonas tentou fugir do que Deus queria fazer através dele, veio um desconforto tão grande que o tirou da rota que estava trilhando. O desconforto foi exatamente a resposta divina para colocá-lo de volta no propósito. Muitas vezes, é isso que o Espírito Santo está fazendo com você, tirando você do lugar errado antes que esse lugar destrua sua paz, sua fé, sua identidade ou sua promessa. Essa inquietação santa pode surgir em diversas áreas. Você pode sentir que um relacionamento já não tem mais espaço na sua jornada espiritual, mesmo que você tenha tentado justificá-lo inúmeras vezes. Você pode começar a sentir que um trabalho, um projeto ou um ambiente já não faz parte do seu propósito, mesmo que antes parecesse ideal. Pode ser que uma amizade, um hábito, um ciclo emocional ou até um modo de viver começam a gerar peso, desgaste ou conflito interno. Tudo isso pode ser Deus dizendo: eu tenho algo diferente para você. Se mova. Essa inquietação também serve para revelar que você está estagnado. Sabe aquela sensação de que você está repetindo a mesma rotina, vivendo os mesmos padrões, enfrentando os mesmos desafios, sem sair do lugar? Isso não é apenas frustração. Muitas vezes é o Espírito Santo te mostrando que existe algo novo preparado para você, mas que o velho precisa ser abandonado. O incômodo chega como resposta para te empurrar para o movimento.
Deus sacode para libertar. Deus incomoda para despertar. Deus pressiona para alinhar. Muitas pessoas confundem essa inquietação com fraqueza espiritual, mas na verdade, ela é prova de que você está sensível ao céu. O Espírito Santo só inquieta quem está sendo chamado para crescer. Ele não mexe onde não há propósito. Ele não sacode quem está longe da rota. Ele só desperta aqueles que ele está conduzindo para níveis mais profundos, mais maduros, mais alinhados com a vontade de Deus. O mais impressionante é que essa inquietação vem acompanhada de uma percepção espiritual diferente. Você começa a enxergar pequenos detalhes que antes não via. Situações antigas começam a te incomodar mais do que o normal. Conversas e atitudes que antes você tolerava começam a pesar no espírito. Não é exagero, não é drama, é discernimento. É Deus te mostrando: esse lugar não é mais para você. E para que esse entendimento se firme no seu coração, faça comigo esta pequena oração. Espírito Santo, se essa inquietação vem do Senhor, torna claro o caminho que devo seguir. Remove de mim todo o medo que me prende ao passado e fortalece meu coração para obedecer à tua direção. Guia-me para onde o Senhor quer que eu esteja. Se você tem sentido esse desconforto interior, essa sensação persistente de que algo precisa mudar, saiba, isso não é caos, é resposta. É Deus movendo você, mesmo quando nada ao redor parece se mover. Pessoas que surgem ou desaparecem, a resposta divina através de conexões e desligamentos. Uma das respostas mais potentes que o Espírito Santo envia, e uma das mais ignoradas por quem está orando, está nas pessoas que entram e nas pessoas que saem da sua vida. Relacionamentos são portas espirituais. Cada pessoa que se aproxima ou se afasta carrega um impacto direto na sua jornada emocional, espiritual e até profética. Por isso, quando você ora pedindo direção, proteção, cura ou propósito, Deus começa a reorganizar seus vínculos. Mas essa reorganização raramente é percebida como resposta. A maioria interpreta como acaso, tristeza, coincidência ou até injustiça. Mas, na realidade, é interferência divina. É o céu movendo pessoas para ajustar o seu caminho. Você pode estar pedindo paz, mas convivendo com pessoas que alimentam conflitos. Pedindo restauração, mas cercado de vozes que reforçam destruição. Pedindo clareza, mas rodeado de conselhos que confundem. Pedindo força, mas mantendo perto quem drena sua energia espiritual. É nesses contextos que o Espírito Santo age. Ele afasta, aproxima, rompe, conecta, direciona e redefine. Ele não faz isso para machucar você, mas para proteger seu propósito, porque Deus enxerga aquilo que você não enxerga. Ele vê conversas escondidas, intenções oculares, influências sutis, ambientes que parecem inofensivos, mas que desgastam sua alma de maneira silenciosa. E por te amar, Ele intervém. A Escritura revela esse princípio na história de Abraão. Quando Deus o chamou, a primeira instrução foi clara: afastar-se do ambiente que o mantinha preso ao passado. A promessa não se cumpriria enquanto ele permanecesse cercado de pessoas incompatíveis com o nível espiritual que Deus tinha para a sua vida. Esse padrão se repete ao longo de toda a Bíblia. Antes de grandes respostas acontecerem, Deus ajusta relações, não por severidade, mas por precisão. Ele sabe que uma influência errada pode sabotar uma bênção certa. Sabe que um vínculo tóxico pode atrasar um propósito eterno. Sabe que pessoas erradas no momento errado criam desvios que custam anos. O contrário também é verdadeiro. Deus aproxima pessoas como resposta. Alguém que chega com uma palavra que você precisava ouvir. Uma amizade que surge do nada e se torna fonte de força. Alguém que te inspira a crescer espiritualmente. Alguém que desperta algo dentro de você que estava adormecido. Esses encontros são espirituais. Não são só afinidade. Não são só coincidência. São respostas a orações que você talvez nem lembre mais de ter feito. Veja a história de Ruth. Ela poderia ter ido embora, poderia ter abandonado Noemi, poderia ter reconstruído a vida longe daquela família. Mas Deus aproximou,
alinhou, conectou e conduziu. E foi exatamente essa conexão que a levou ao maior propósito da sua história. Um encontro mudou um destino. Deus ainda faz isso hoje. Ele envia pessoas para abrir portas que você não conseguiria abrir sozinho, para curar áreas que você não conseguiria curar sozinho, para fortalecer partes da sua alma que estavam fragilizadas. Há também relacionamentos que duram apenas uma estação. Pessoas que permanecem por um período e depois seguem o próprio caminho. O erro de muitos é tentar segurar quem tinha uma temporada determinada por Deus. Essa insistência gera dor, desgaste e confusão. O Espírito Santo responde através de pessoas temporárias que cumprem uma função específica: ensinar algo, fortalecer algo, revelar algo, despertar algo. Quando o ciclo termina, insistir na permanência gera ruído espiritual. Honrar a temporada gera crescimento. O afastamento também é resposta. Quando alguém se distancia sem motivo aparente, quando a comunicação esfria, quando a sintonia desaparece, quando conflitos inexplicáveis surgem, muitas vezes é Deus fechando uma porta relacional que não serve ao seu futuro. Há vínculos que parecem bons aos olhos humanos, mas espiritualmente representam atraso, distração ou aprisionamento emocional. Há pessoas que carregam peso, não propósito. O Espírito Santo vê isso antes de você. É por isso que ele interfere. E há um detalhe profundo aqui. Toda vez que Deus afasta alguém, ele não cria vazio. Ele cria espaço. Espaço para a cura. Espaço para novos relacionamentos. Espaço para novas direções. Espaço para novas respostas. O problema é que muitos cristãos interpretam esse espaço como abandono, quando na verdade é preparação. O céu só deposita algo novo em um coração que está disponível. E às vezes, esse coração só fica disponível quando certos vínculos são encerrados. Se você tem visto pessoas entrarem ou saírem da sua vida nos últimos meses, observe com sensibilidade espiritual. Nada disso é aleatório. Conexões são ferramentas, desconexões também. O Espírito Santo está alinhando sua jornada através dos vínculos certos e desfazendo os vínculos perigosos. Ele está respondendo suas orações através de pessoas, mesmo quando você ainda não percebeu. A repetição que chama sua atenção, quando Deus usa padrões, sinais e confirmações para direcionar sua caminhada. Há momentos em que você pede respostas a Deus, mas não percebe que ele já começou a respondê-lo de forma insistente. O Espírito Santo tem um método muito particular de comunicação. Ele repete ideias, ele repete temas, ele repete versículos, ele repete mensagens, ele repete palavras que parecem coincidir, mas que na verdade são confirmações espirituais. O céu não é desorganizado. Quando Deus quer que você enxergue algo, ele reforça o caminho. Ele insiste na direção. Ele faz a mesma verdade bater na sua porta de maneiras diferentes, por pessoas diferentes, em momentos diferentes. E isso é resposta. É sinal. É direção. Mas muitos ignoram porque esperam algo místico, quando Deus trabalha com repetição. A repetição é uma das maneiras mais claras de Deus captar sua atenção, porque a repetição fura bloqueios internos, ultrapassa distrações emocionais, rompe ruídos que você mesmo cria e revela um alinhamento que o Espírito Santo está tentando construir dentro de você. Quando o mesmo versículo aparece no seu dia mais de uma vez, quando um tema começa a surgir em conversas aleatórias, quando uma palavra específica começa a se repetir inesperadamente, isso não é acaso. Isso é o céu chamando você para olhar com mais profundidade. Deus não desperdiça sinais. Ele intensifica quando quer que você perceba. Veja as Escrituras. No livro de Gênesis, Faraó teve 2 sonhos praticamente iguais, e quando José foi interpretar, ele disse algo profundo. A duplicação era a prova de que Deus estava confirmando a mensagem e que aquilo iria acontecer rapidamente. A repetição, biblicamente, é confirmação, urgência e direção. No Novo Testamento, Jesus repetia certas instruções aos discípulos várias vezes,
porque sabia que a repetição firmaria a fé deles. Deus repete porque humanos esquecem. Deus repete porque humanos duvidam. Deus repete porque humanos resistem. A repetição é graça, é cuidado, é insistência divina para que você não ignore algo importante. Talvez isso já esteja acontecendo com você. Talvez você tenha percebido que temas específicos têm se repetido nos seus dias. Talvez esteja ouvindo a mesma mensagem em diferentes lugares sem procurar por ela. Talvez algo esteja voltando à sua mente com frequência incomum. Talvez você tenha cruzado com o mesmo versículo, a mesma música, a mesma frase em momentos completamente aleatórios. Isso não é coincidência, é resposta. É o Espírito Santo repetindo porque ele quer ter certeza de que você não vai ignorar. A repetição também acontece na forma de impressões internas. Você tenta seguir com sua vida normalmente, mas algo específico volta à sua mente, volta à sua memória, volta ao seu espírito. Pode ser um propósito que você deixou de lado, uma decisão que está adiando, uma mudança que você sabe que precisa fazer, um sim que Deus está pedindo, um não que você não quer admitir. Quando a mesma ideia continua voltando, mesmo sem você entender exatamente por quê, esse é um sinal forte de que Deus está chamando você para prestar atenção. Ele não deixa você em paz com aquilo que ele quer mudar. Ele repete até você perceber. Também há repetição no ambiente. Você entra num lugar e sente a mesma impressão espiritual de dias atrás. Conversa com alguém e o tema volta. Liga a televisão e a mensagem aparece. Abre um vídeo e o conteúdo fala exatamente do que você estava evitando refletir. As circunstâncias começam a ecoar o que Deus está dizendo. E essa ecoação é um movimento divino. É o Espírito Santo puxando você na direção certa. Não ignore isso. A repetição, para muitos, parece apenas um padrão curioso. Mas, espiritualmente, ela é resposta direta para suas orações. Quantas vezes você pediu clareza? Quantas vezes clamou por direção? Quantas vezes suplicou para entender o que Deus queria? A repetição é Deus respondendo. Ele repete para que você tenha certeza. Ele repete para que você não se perca. Ele repete para que você não interprete errado. Ele repete para que você enxergue o que está diante dos seus olhos. E é exatamente aqui que muitos tropeçam. Em vez de reconhecer a repetição como resposta, tratam como acaso. Em vez de ver direção, veem coincidência. Em vez de perceber Deus falando, acham que é apenas a mente insistindo. Mas a mente não repete aquilo que o Espírito Santo está intensificando. E a alma não cria repetições espirituais sozinha. Quando algo se repete espiritualmente, é porque Deus está chamando você para ajustar sua rota. E antes de seguir adiante, aqui é o momento exato para criar unidade espiritual entre quem assiste e aquilo que Deus está revelando. Por isso, deixo um convite profundo para fortalecer esse despertar. Se essa palavra está fazendo sentido para você, escreva nos comentários: "Eu decido ouvir o Espírito Santo." Essa frase é um posicionamento espiritual. Ela ativa discernimento. Ela marca sua intenção diante do céu. Ela cria compromisso com aquilo que Deus está começando a revelar. Se a repetição está acontecendo, então a resposta já começou. A resistência espiritual, quando a luta aumenta, porque a resposta já começou no céu. Existe um tipo de sinal que quase ninguém identifica como resposta de Deus, porque ele não vem em forma de paz, nem de alívio, nem de facilidade. Ele vem em forma de luta, vem em forma de resistência, vem em forma de pressão emocional, circunstancial e espiritual, que se intensifica exatamente no período em que você está orando, buscando e tentando permanecer firme. A maioria interpreta isso como oposição do céu, como se Deus estivesse indiferente ou distante. Mas, na verdade, esse aumento de luta pode ser o sinal mais claro de que a resposta já foi liberada, e é justamente por isso que a batalha se intensifica. Quando você ora, algo se move no mundo espiritual. Nada permanece igual. Daniel viveu isso intensamente.
No livro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 ao 13, o anjo revela uma verdade espiritual que muitos cristãos ignoram até hoje. Desde o primeiro dia em que Daniel colocou o coração para buscar entendimento, a resposta foi enviada. Mas houve resistência espiritual no caminho. Isso significa que o atraso não era falta de resposta, mas fruto da guerra que se levantou por causa da resposta. A resistência não era a ausência de Deus, era a evidência de que ele já tinha agido. Esse princípio continua vivo. Quando você ora pedindo direção, mudança, cura ou libertação, o céu se movimenta. E quanto maior o impacto da resposta na sua vida, maior o ruído que o inimigo tenta criar para impedir que você perceba. O aumento da batalha não é um sinal de abandono. É um sinal de que algo está prestes a romper. É um indicativo de que a resposta está tão próxima que o mundo espiritual contrário tenta criar confusão, medo, pressa, cansaço e até desânimo. O objetivo é simples: fazer você desistir exatamente quando está mais perto de receber o que pediu. A resistência espiritual aparece de várias formas. Às vezes é cansaço súbito que não tem explicação física. Outras vezes é irritação fora do normal. Pode ser uma confusão emocional que surge do nada. Pode ser tristeza repentina, mesmo quando o dia está normal. Pode ser uma sequência de pequenos problemas que parecem ser apenas coisas da vida, mas que, na verdade, têm o propósito de distrair você do que Deus está fazendo. Pode ser até um silêncio pesado na alma, como se a fé estivesse mais difícil de acessar. Nada disso é aleatório, é resistência. E por que Deus permite essa resistência? Porque ela revela onde sua fé está ancorada. Revela se você está buscando a resposta ou buscando o Deus da resposta. Revela se sua confiança é emocional ou espiritual. Revela se você está caminhando por sentimentos ou por convicção. A resistência purifica a intenção, fortalece a fé, matura o espírito. Ela não vem para quebrar você, mas para solidificar você antes de entregar aquilo que pediu. Respostas grandes exigem estruturas internas firmes. A luta também expõe o que está em desalinhamento. Muitas vezes, você pede respostas que vão exigir mudanças internas, mas ainda não percebeu isso. A resistência revela onde você ainda se apressa, onde ainda duvida, onde ainda tenta controlar. Ela mostra pontos onde o coração precisa amadurecer antes que a promessa se manifeste. O Espírito Santo permite que isso aconteça para ajustar seu interior à altura daquilo que Deus está te entregando. Também é importante entender que a resistência não significa derrota. Pelo contrário, ela é frequentemente sinal de vitória iminente. Quando o inimigo percebe que algo está sendo alinhado no céu, ele tenta criar distrações, tenta enfraquecer sua fé, tenta persuadir você a acreditar que nada está acontecendo. Porque se você acreditar nisso, você desiste. Mas quando você entende que a resistência é prova de resposta, sua postura muda. Você deixa de temer o ataque e passa a discernir o propósito. Você deixa de enxergar dificuldade e passa a enxergar avanço. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de momento agora. Talvez esteja orando há semanas, meses ou anos por algo específico, e em vez de ver melhoras, tudo parece ter ficado mais difícil. A luta aumentou, o desgaste emocional intensificou, as provocações surgiram, o desânimo bateu, a fé oscilou. Os dias ficaram mais pesados, mas nada disso é sinal de que Deus não te ouviu. É sinal de que Ele já respondeu, e por isso a guerra aumentou. A resistência espiritual também é um convite para ajustar o foco. Em vez de perguntar, por que está tão difícil? Pergunte, o que Deus já começou? Em vez de perguntar, por que eu estou tão cansado? Pergunte, o que está prestes a nascer? Em vez de pensar, Deus se afastou, perceba que é exatamente o contrário. Ele está tão perto, tão ativo, tão presente, que a resistência se levantou para tentar impedir você de perceber o que já está a caminho. Lembre-se de algo essencial. Nenhuma batalha aumenta sem motivo. Nenhuma pressão cresce sem um propósito.
Nenhuma resistência aparece sem uma resposta por trás. Quanto maior a resistência, mais forte é a confirmação de que algo está se movendo a seu favor no mundo espiritual. Se a luta ficou mais intensa, é porque Deus já começou a agir. A paz que não faz sentido, o sinal mais discreto, porém mais poderoso do Espírito Santo. Há um tipo de resposta divina tão silenciosa, tão suave e tão profunda, que muitos cristãos passam por ela sem reconhecer. Não vem acompanhada de emoção intensa, não provoca lágrimas instantâneas, não produz euforia espiritual. Pelo contrário, ela aparece exatamente quando tudo ao redor está confuso, difícil e caótico. Mas algo dentro de você permanece firme, estável e surpreendentemente tranquilo. Essa manifestação é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo já começou a agir em seu favor. É a paz que não faz sentido, a paz que o ser humano não consegue produzir sozinho, a paz que transcende tudo que a lógica tenta explicar, a paz que só pode vir de Deus. Essa paz não depende de circunstâncias, pelo contrário, ela surge antes que as circunstâncias mudem. É uma paz antecedente, uma paz que chega primeiro, uma paz enviada como resposta do céu para preparar você para aquilo que Deus está prestes a realizar. Ela não se baseia em fatos externos, mas na presença interna. Não se apoia em soluções prontas, mas na certeza silenciosa de que o Espírito Santo está conduzindo a situação. É por isso que essa paz parece tão estranha para quem não entende. Ela aparece no momento em que, aos olhos naturais, não deveria existir. A Bíblia nos revela esse princípio de forma brilhante na cena em que Jesus dorme no barco em meio à tempestade, descrita no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. A tempestade era real, a água invadia o barco, os discípulos se desesperavam, mas Jesus dormia. Ele não dormia porque ignorava o perigo, ele dormia porque carregava uma paz que não dependia das circunstâncias. A paz não vinha do mar, a paz vinha do Pai. Era essa mesma paz que, mais tarde, ele prometeu aos seus discípulos quando disse: "Deixo-vos a minha paz." Não a paz emocional, não a paz passageira, mas a paz celestial, a paz que sustenta, guarda e direciona. Essa paz também é resposta para a sua vida. Talvez você tenha passado por situações recentes que deveriam ter te derrubado emocionalmente. Momentos que normalmente te deixariam inquieto, ansioso ou desesperado. No entanto, algo dentro de você permaneceu estável. Uma serenidade inesperada tomou conta da sua mente. Uma convicção silenciosa de que vai dar certo começou a surgir sem motivo aparente. Uma quietude interior começou a substituir o medo. Isso não é estabilidade emocional humana. Isso é espiritual. Isso é o Espírito Santo trabalhando dentro de você antes mesmo de trabalhar ao redor de você. A paz de Deus funciona como um selo de confirmação. Ela é como uma assinatura divina dizendo: "Eu estou aqui. Eu estou fazendo algo. Confie." Muitas vezes, quando você ora pedindo direção e ainda não tem todas as respostas, Deus responde enviando paz sobre a decisão certa. Você pensa naquela escolha e, mesmo sem entender completamente, sente descanso. Você pensa na outra direção e, mesmo parecendo lógica, sente aperto. A paz é bússola espiritual. Ela mostra o que o intelecto não mostra. Ela revela o que os sentimentos não conseguem captar. Essa paz também tem o poder de proteger você de decisões precipitadas. Quando Deus quer impedir você de entrar em algo que não pertence ao propósito divino, Ele retira a paz. Você tenta seguir naquele caminho, mas algo incomoda, algo pesa, algo trava. Do mesmo modo, quando Deus quer que você avance, Ele permite que a paz permaneça mesmo no meio das incertezas. Ele te dá descanso antes do resultado. Ele te dá confiança antes da resposta. Ele estabiliza sua alma antes de estabilizar o cenário. E aqui está um ponto profundo. A paz que Deus envia não anula a dor, não ignora a dificuldade, não finge que tudo está bem. Ela apenas coloca o coração no lugar certo.
Você pode estar vivendo uma fase difícil, mas ao mesmo tempo sentir que seu espírito está firme, sustentado, guardado. Essa firmeza não vem de você, vem do céu. É o Espírito Santo fortalecendo sua alma para que você permaneça de pé enquanto a resposta está sendo consolidada. Essa paz também revela maturidade espiritual. Uma pessoa imatura precisa ver para crer, precisa sentir para confiar, precisa compreender para permanecer firme. Uma pessoa amadurecida pelo Espírito Santo aprende a descansar mesmo sem enxergar, a confiar mesmo sem entender, a permanecer mesmo sem sentir. Essa paz é marca de quem está aprendendo a caminhar por fé e não por vista. Marca de quem está sendo moldado por Deus para viver de forma profunda, estável e alinhada ao Espírito. O mais belo é que essa paz opera de forma silenciosa, mas transforma áreas profundas do coração. Ela diminui o ritmo da ansiedade, desfaz tensões internas, reorganiza pensamentos confusos, acalma emoções descontroladas e reposiciona sua alma diante de Deus. Ela é como uma âncora que impede você de ser arrastado pelas ondas do dia a dia. Ela segura você enquanto o céu conclui aquilo que você pediu em oração. Por isso, se você percebeu que, apesar das lutas, algo dentro de você permanece sereno, saiba, isso não é coincidência. Isso é resposta. Isso é movimento do céu. Isso é Deus dizendo, no mais profundo da sua alma, eu estou cuidando. Fique firme. A resposta já começou. Quando a resposta estava diante de você o tempo todo, mas seu coração ainda estava aprendendo a enxergar. Há momentos em que você ora, busca, insiste e clama esperando que Deus faça algo extraordinário, quando, na verdade, Ele já começou a agir na simplicidade, no silêncio, nas mudanças internas, nas conexões que Ele ajustou, nas portas que permaneceram fechadas, na inquietação que revelou que algo no seu caminho precisava mudar, nos padrões que se repetiram para capturar sua atenção, na resistência espiritual que expôs que o céu já havia se movido, e principalmente na paz que não depende de circunstâncias. Cada um desses movimentos é resposta, cada um deles é cuidado, cada um deles é direção. O Espírito Santo não ignora nenhuma oração sincera, e quando Deus parece silencioso, é porque Ele está respondendo em um nível mais profundo, mais estratégico e mais transformador do que você imagina. A verdade é que a maioria das pessoas espera que Deus fale sempre da mesma maneira. Espera a resposta grandiosa, o sinal espetacular, o milagre visível. Mas Deus costuma atuar na sutileza, porque é na sutileza que a fé amadurece. A fé não floresce apenas quando o céu abre, mas quando o coração aprende a reconhecer o mover divino que acontece na rotina, nas sensações internas, nos encontros inesperados e nas mudanças silenciosas que só o Espírito Santo pode produzir. Você não está perdido. Você não está sozinho. Você não está sem resposta. A jornada espiritual não depende apenas de abrir os olhos físicos, mas de deixar que a alma perceba o que está acontecendo nos bastidores. E quando você aprende a enxergar esses sinais, tudo muda. O que parecia espera se revela cuidado. O que parecia atraso se revela preparação. O que parecia silêncio se revela resposta. O que parecia luta se revela avanço. Deus não trabalha apenas no fim da história. Ele trabalha no processo. E é exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo com você agora. Ele está te tornando mais sensível ao céu. Ele está te ensinando a discernir o que antes passava despercebido. Ele está te treinando para não depender apenas do visível, mas para compreender que as maiores respostas acontecem naquilo que os olhos não veem, mas o coração sente. Você pediu direção, e Ele está te dando discernimento. Você pediu mudança, e Ele está reorganizando sua alma. Você pediu respostas, e Ele está abrindo seus olhos para perceber o que já está acontecendo. O que você vive a partir daqui não será mais como antes, porque agora você vê, agora você percebe, agora você entende que Deus responde não apenas quando transforma o mundo ao redor, mas quando transforma você.
A sensibilidade espiritual que está nascendo dentro de você é a prova de que o Espírito Santo está te conduzindo a um novo nível de intimidade, clareza e confiança. E quando você aprende a ouvir os sinais, você também aprende a caminhar com mais segurança, fé e propósito. E antes de encerrar este momento, quero deixar um convite que não quebra a atmosfera espiritual. Pelo contrário, aprofunda ainda mais. Este vídeo só alcança mais vidas quando quem é tocado por ele decide se tornar parte da missão. Por isso, se esta mensagem falou com você, fortaleceu seu coração e abriu seus olhos, permita que ela vá ainda mais longe. Curta este vídeo como um ato de fé. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em mensagens guiadas pelo Espírito Santo, cheias de direção, cura e transformação. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te conduza. Que seus olhos permaneçam abertos, que sua fé permaneça viva e que cada passo seu seja acompanhado pela certeza de que o céu já está em movimento por você.